Estamos no ar! Que maravilha, que beleza! Estamos todos juntos, reunidos para falar de futebol, numa semana que muitas coisas podem mudar no cenário nacional. Vamos hoje, todos fortes e reunidos, começando com o Rafael Sugiyama. Saudações alviverdes. Mauro Loureiro. Não preciso assistir mais ao Muricibol. Adriano Souza. Reformulação no São Paulo urgente. E o nosso convidado de hoje, Fernando Michelucci. Fala pessoal, hoje é para trazer polêmica aqui e defender o São Paulo que está sendo achacado nos últimos programas. É isso aí, já que vamos falar bastante de São Paulo, então vamos começar por ele. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, do esporte. E aí, pessoal, notícia que caiu como uma bomba para todo mundo nessa tarde. Para muitos já era uma notícia esperada. Depois da derrota do São Paulo nesse final de semana por 2-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, depois de ter perdido no meio da semana para o San Lorenzo fora de casa na Argentina por 1-0, num jogo que também a postura do time foi a mesma, morosa. Muricy não é mais técnico do São Paulo. Vou começar não por um São Paulino, mas pelo Rafael, que sempre tem essa expertise em crise no clube e vem falando que o São Paulo de hoje é o Palmeiras de ontem. Rafael, você acha que você já viu um filme parecido assim? Como é que estão as coisas? O que você acha? Deixa eu só levantar uns pontos. Vamos lá, não percam as contas. Time da capital que mais perdeu no ano. Baixo público. Protestos de torcida. Queda de treinador. Problema político. Ataque em baixa. E eu não tô falando do Verdão, hein? Esse ano, excepcionalmente, não é sobre o Palmeiras. É o que eu falo. O São Paulo de hoje é o Palmeiras de ontem. Fernando, diga, o que você acha? Quem que vai dar jeito no nosso tricolor, Fernando? Olha, Gabriel, para começar, eu discordo em gênero, número e grau do senhor Rafael Sugiyama. Ele é um brincalhão, porque o São Paulo nunca será rebaixado 2 vezes em 10 anos. Então não podemos fazer essa comparação mais de jeito nenhum. Esse ano realmente a gente está em crise. Quem acompanha aí os bastidores do São Paulo sabe que o Aidar já estava cozinhando o Muricy há muito tempo, e o Muricy, como um bom São Paulino, soube a hora aí de sair. Ele precisa cuidar da saúde dele, isso é o mais importante. Tem uma enquete rolando hoje aí no Globoesporte.com. O Luxemburgo está liderando, que pelo amor, esperamos que isso não aconteça, porque o professor só traz projeto e nunca um título, né? O Luxemburgo vive de passado. Esse sim a gente pode dizer que parou no tempo. E dos nomes que estão sendo ventilados aí, eu gosto muito do Cuca, apesar de ter que trazer um psicólogo junto com ele e Lexotan, porque o Cuca é um cara extremamente depressivo, mas a gente viu que o Atlético soube lidar bem com isso e dando um staff ali para ele conseguiu quebrar esse estigma. Só lembrando que o Cuca foi o mentor daquele time de 2005, né? Ele que trouxe Danilo, Josué Mineiro Grafite, e companhia. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é o Ataíde Guerreiro, ele falou depois da saída do Muricy, e ele falou duas coisas que eu gostaria de citar. Ele disse que o projeto de técnico estrangeiro foi por água abaixo. Então alguns nomes que nós gostaríamos e que já foram ventilados já podem ser teoricamente descartados. Olha, eu vou te falar, viu? O Lancinete dá uma notícia que o Alejandro Sabella da Argentina pode assumir o São Paulo. Quer dizer, o Palmeiras ou São Paulo. O Palmeiras de ontem, o São Paulo de hoje, sei lá. E aí, contanto que não seja o Gareca, tá bom. Novamente, o São Paulo caminha passos largos para ser o Palmeiras de ontem. Então, mas como eu falei,
sobre o técnico que o Rafael citou, a gente tem ouvido isso aí. Eu tinha ouvido que, na verdade, eu tenho um amigo atleticano aí que acompanha todos os bastidores do Galo e parece que ele abriu negociação com o Atlético também, o Sabeja, né? Agora, eu sinceramente não gosto dessa ideia. Não gosto porque, ainda mais um técnico argentino. Um nome bem forte estrangeiro que estava sendo ventilado era o Sampaoli, mas ele vai jogar a Copa América com o Chile, então não tem nenhuma chance dele estar vindo aqui agora. Eu não acho que manter o Milton Cruz aí de interino é uma boa. Não sei se o Adriano aí concorda, mas cara, é sem chance de manter o Milton Cruz. Ele é mais do mesmo e não vai mudar nada. E o Falcão? Olha, Rafael, Falcão, eu tenho uma sugestão. Se ele vier, eu acho que a gente poderia sugerir as escalações por Twitter e não precisamos de um técnico. A diretoria deveria abrir o Twitter e a gente escalava pelo Twitter, porque o Falcão é ridículo. Ele não é técnico, foi um baita de um jogador, rei de Roma, mas não tem a menor condição. Fora que não tem identificação nenhuma com o São Paulo, vai chegar, cair de paraquedas. Mas como? Mas ele já jogou no time, peraí. Não. Gabriel, não tem mais, Gabriel. Ele jogou muito tempo, ninguém nem lembra do Falcão, cara. O Falcão jogou no São Paulo como o Serginho Chulapa jogou no Corinthians. Ninguém sabe. Agora, Gabriel, posso dar opinião aí? Vale. Eu, sinceramente, é polêmica, né? Mas eu gosto do Mano Menezes. Ele não, montou... para agora. Para agora. Pera. Mano Menezes é o pior treinador que tem aí livre. Não, vou falar, tem minhas defesas aí com o Mano Menezes, mas cada um acredita no que quiser, né? Eu vou falar o seguinte, ele montou o Corinthians de 2012, ele montou o Flamengo de 2013, ele montou a Seleção Brasileira campeão das Copas das Confederações de 2013. Eu gosto dele, eu acho assim... Ele saberia montar um elenco. E outra coisa, ele tá com orgulho ferido, ele foi chutado do Corinthians, que não renovaram com ele, trouxeram o Tite de volta. Ele conhece os jogadores do Corinthians, então ele sabe aí o potencial de cada um, ele saberia como anular. Eu acho que faria bem, mas cada um acredita no que quer. Ele inicia projeto e não termina os projetos. Eu gosto dele, eu sempre gostei dele. Eu gosto. Mas ele não termina porque ele é extremamente ruim, gente. O que é isso? Ele é orgulhoso. Ele é péssimo. Eu gosto dele. Olha, eu vou falar, com relação a técnico, tem uma polêmica aqui, Gabriel. Você quer polêmica, eu vou te dar uma. O Tite, se oferecer, ele vem pro São Paulo, porque ele nunca treinou um clube grande. Então, se a gente fizesse a proposta, ele vem. Porque, cara, imagina o cara ter que ir pra Itaquera. É um absurdo isso. A gente teria titibilidade no São Paulo tranquilamente. Eu vou te falar que eu até aceitaria. Lógico que vocês aceitariam. Vocês não têm um técnico desse calibre desde 94. Tô errado? Pessoal, vamos falar a verdade, vai. O que falta no São Paulo ali também é elenco, cara. Desculpa, pode ter o técnico que for ali, cara. Ninguém discorda aí que o Muricy é um baita técnico. Tudo bem, tá um pouquinho ultrapassado, mas, cara, não dá. Você assiste o jogo do São Paulo, você pega a raiva, os caras dominam só de canela. O Tolói, na quarta-feira passada, foi o Muricy que tomou o chapéu? Não, e foi um belo chapéu. Foi o Muricy que escalou o Tolói, né? Entende? O Tolói já vem jogando mal faz tempo. Entende? Então tá rachado, os caras não tem elenco, o time do São Paulo é ridículo. Tá, o Pato lá, ó, não faz nada. Jogador, como o Maurinho fala, jogador de condomínio também, cara. Então tá vou péssimo. Te falar, hein? Concordo com o Adriano. São Paulo hoje é um time de mediano para ruim. Com jogadores assim, é engraçado, né? Eu falo do São Paulo hoje, eu vejo o Palmeiras de ontem. A gente vê dois laterais horríveis. Eu lembro de um lance do Bruno contra o Palmeiras. Nossa, nem me fala desse cara. Assim, ele foi cruzar, a bola saiu pelas costas dele. Assim, é uma zaga muito ruim. Rafael Tolói não serve para pegar banco no São Paulo. A gente tá falando de uma que era considerada, de uma zaga que era considerada das melhores do país, né? Falando em zaga do São Paulo, ontem eu escutei rumores de que teve briga no vestiário de São Paulo entre o Dória e o Paulo Henrique Ganso. Vocês acham que eu acho que isso nem deve ser levado a sério. Não, nem deve ser levado a sério, né? O Dória é um zagueiro que se destacou no Botafogo, já não merece respeito. Porque
Só se destacou lá. O Paulo Henrique Ganso, ele não joga uma partida decente e decide alguma coisa pro time desde 2010 contra o Santo André. Então, ali é briga. O que eu falaria é Rogério Ceni tomando a bola do Ganso e dando chegar pra lá nele na hora da falta. Essa então, agora, só continuando a análise, se você parar pra pensar, eu concordo com o Mauro, o Ganso não joga bola há tempos, só tá mais preocupado com briga do que com qualquer outra coisa. Mas o Ganso tem potencial. O próprio Michel Bastos é um bom jogador. Allan Kardec, que não é nem rascunho do que era no Palmeiras. O Pato, que eu sempre falei que é jogador de marketing, né? Ele inventado pela Globo. Se ele valesse o que acha que vale, nossa senhora, teria um Cristiano Ronaldo jogando no Brasil. Se ele valesse tudo que ele fez naquele jogo de estreia dele contra o Palmeiras, aí eu vou te falar, aí ele joga muito. Exatamente. Então, assim, é um time do meio pra frente mediano e do meio pra trás ridículo, né? Agora, eu concordo em partes com os laterais, porque a gente vive essa maldição aí desde a saída do Cicinho e do Júnior, né? Os laterais que vêm do Rio, né? Nunca dão certo. Sim, o time que já teve Cafu, o próprio Leonardo, é bizarro, Serginho, então realmente a gente vive essa maldição. Mas eu acho que o problema nem são os zagueiros, porque são zagueiros medianos, realmente não são craques, mas a gente lembra que aquele time de 2005 que tinha uma pegada, a gente tinha Fabão, Ed Carlos e Lugano, que obviamente se tornou aí o deus da raça, mas era o zagueiro do presidente. E o que fazia aquele time ter aquela pegada eram os dois volantes. Coisa que, por exemplo, hoje o Ralf faz muito bem no Corinthians. Eu acho que hoje parte desse grande problema que a gente tem na zaga você não pode ver um Denilson em campo, gente. O Souza, ele acha que ele é o craque, ele acha que... O Denilson só fica girando. O Denilson é ridículo, o Denilson... Concordo sem tempo de bola. O Denilson, o gordo, joga melhor que ele. Então a gente não tem hoje dois volantes de pegada. E aí a zaga acaba sofrendo. Agora, Fernando, o Muricy, obviamente, morreu amarrado com isso, porque ali você tem que meter um 3-5-2 e duas linhas de 4. O São Paulo hoje não é um time que ataca. O São Paulo tinha que jogar com Pato e Centurião na frente em contra-ataque. Essa é a verdade. Né? Então, enquanto a gente não tiver dois volantes de pegada, vai ser muito difícil. Concordo com o Fernando. Agora o Denilson é banco, hein? Porque ele era jogador do Muricy. Nossa, papai do céu te ouça, porque o Denilson ele não serve pra jogar no juvenil do São Paulo, gente. Não é possível que na base não tenha um volante melhor que ele. Agora, se você parar pra pensar, né? O que o Fernando falou, concordo plenamente, que é o que eu falo do Felipe do Corinthians. É um zagueiro péssimo, mas que cuidado. numa boa fase. Tá jogando bem, tá jogando péssimo. Limitado. Porque o time é montado pra jogar bem defensivamente. Não, é porque o Ralf ele consagra zagueiro. O Leandro Castan. E vou te dar um exemplo. Entendeu? O Ralf consagrou o Leandro Castan, consagrou Chicão. Ele consagrou. O Ralf é fera, é monstro. Exemplo. Pega o Felipe e põe lá no Macaé, vê se ele vai mas põe o Guerreiro no Macaé, por favor, né, Rafael? Não é. Se tiver um jogador, futebol são 11. O problema não é esse. O problema é assim, o que o Fernando tá falando. O meio-campo é muito ruim. O Denilson, ele não joga showball. O empresário dele deve ser do Doni, igual do Doni, porque o cara jogou no Arsenal. Sim. Como é que ele chegou no Arsenal? Ele pegou a seleção de base. Ele é horrível. E falando, pode falar. Eu quero só fazer um parênteses aí. Analisando aí esses últimos 2 meses, que todo mundo na rede social, WhatsApp, fica falando do São Paulo. Mas vamos lá, vai. O São Paulo é odiado por todos, meu. O pessoal chorou muito vendo o São Paulo levantar título, cara. Então hoje todo mundo é contra o São Paulo. Todo mundo é contra o São Paulo. E ele vai se reerguer. Relaxa que logo o tricolor tá de novo aí nas cabeças aí, entendeu? Então o gigante ressurge das cinzas, meu. E falando em se reerguer, bom ponto, Adriano. Falando em se reerguer, o Altair Gil Guerreiro diz que acabou o sonho de estrangeiro e que eles preferem não mexer com técnicos empregados. Não gostaria de mexer com técnicos empregados. Essa foi a frase dele. E eu tenho aqui uma lista de alguns técnicos brasileiros
desempregados. Fala aí. Eu vou começar pela maior piada. Joel Santana. Fraco. Porcaria. Por favor, né? Melhor deixar o Milton Cruz. Deixa ele fazendo propaganda. Celso Rotti. Porcaria. Horroroso. Eu também acho. Esse aí eu entendo mais de tática. Abelão. Bom. Mais do mesmo. Não gosto. Eu acho que já deu pra ele. Eu acho que seria. Eu nunca gosto. Gostei do Abelão, nunca gostei. Eu gosto, mas eu acho que já deu pra ele. Entregador de camisa. Olha, outro que eu também achei a maior piada. Emerson Leão. Porcaria. Não, Leão não. O Leão arruinou com o nome dele. Era um monstro no gol e foi inventado de ser técnico. Jorginho. Eu gosto. Aposta. Não. Eu gosto. O São Paulo tá pronto pra uma aposta? O que vocês acham? Eu acho que se tivesse Não. uma aposta, Gabriel, tem que ser um cara que tem identificação. Por exemplo, o Doriva tem feito um bom trabalho. Doriva. Aposta por aposta, você põe um Doriva lá. Agora, Jorginho, entregador de camisa. Esse cara não conhece nada. Eu tenho um aí que eu acho que é a cara do São Paulo, assim, pra bater no peito e falar que é trimundial, hein? Só um minuto, vamos ver se ele tá nessa lista. Não, Gabriel, o negócio é o seguinte. Que é um cara que pouca gente gosta, mas também... Tem que ser um cara que aguente essa pressão política, porque o ambiente político do São Paulo está extremamente conturbado. E esse nome poderia ser... Olha, eu não sei também, cara. Ô Maurinho, o que você ia falar aí, Maurinho? Então, meu... Pera. Mano Menezes, é esse? Horrível. Não é esse, eu já falei esse no começo do programa. Eu tenho que falar um que tá aí no mercado que é mala pra caramba, mas que aguentaria essa pressão aí. Não, pera. Ele alterna bons e maus trabalhos. Eu acho que tá na minha lista, vamos ver então. Mas não é o Dorival Júnior que você tá falando. Não, é o Renato Gaúcho. Exatamente, tá na minha lista, mas eu achei uma piada. Aí, O Renato Gaúcho eu achei uma piada, colocaria ele. O maior entregador de camisa que tem esse Renato Gaúcho. Porcaria. Só lembrando aqui meu. pra São Paulo e nada, Gabriel, nunca aceitaria esse cara depois daquela palhaçada de ter vindo aqui, vestido a camisa e ter voltado pro Rio. Concordo. Se esse cara pisar no Morumbi, a torcida tem que colocar ele a pontapé. E olha que eu sou um cara contra a violência, mas isso é ridículo. Se você for ver, ele é estilo Cuca antes de ganhar Libertadores. Nem a pau, para. Não. Ele tem mais... O Cuca é um estrategista, que mas isso? Não, cara. Libertadores não tinha nada. Que isso? Renato Gaúcho é porcaria. Tá louco. Eu acho que ele estaria bem lá, mano. E o último nome, olha só, o último nome dessa lista é um nome que eu já falei com algumas pessoas, falaram, ele andou pela Europa aí, andou aprendendo. Eu não gosto. Mancini. Exatamente, Wagner Mancini. Não, ele é piada. Não. Eu não gosto também. São Paulo ele é ideal. Por processo de apequenamento do São Paulo, ele é o ideal. Ele é ideal. Olha, vindo de um palmeirense. Pois é. Não dá. Não, assim não dá. Mas, ô Gabriel, tem um detalhe também, hein? Diretoria do São Paulo e principalmente essa gestão, que aí eu dou razão pro senhor Rafael Sugiyama nesse processo de apequenamento que não existe, mas nesse ponto eu concordo. Quando a gente achou que o JJ não podia ser alguma coisa pior, veio esse Aidar. Esse Aidar é piada. É uma piada esse cara. Foi ali na década de 80 responsável, entre aspas, por um time que jogava sozinho, que tinha Careca, a Miller, Silas. Aquele time jogava sozinho. Arnaldo Tironi do São Paulo. Não, esse cara é ridículo. E eu vou te falar, ele quer queimar o Ataíde Gil Guerreiro. Quem conhece aí de bastidor de São Paulo sabe que tá dando corda pro cara se enforcar. Então eu não acredito em nenhum desses nomes. Eu ainda acho que hoje, conhecendo o Aidar e a pressão que roda lá nas alamedas do Morumbi, é capaz de pintar um Vanderlei Luxemburgo. Acabei de ver o Bem Amigos e o Vanderlei falou que não vai, que tá bem no Flamengo. Ele tava lá, né? Mas quando o cara fala que não vai, aí é que vai, mano. Tem que ver, porque ele é flamenguista, né? Ele tá indo muito bem lá. Eu acho que o Luxemburgo ia arrebentar no São Paulo. Não com esse time, porque o problema é plantel. O Luxemburgo tem uma entrevista dele, ele falando que um dos sonhos dele era treinar o São Paulo. Sim, já falaram isso pra mim hoje também. Então, eu não sei, viu, que com o JJ ele não se criava, mas com esse Aidar aí eu não duvido de nada.
Pois é, o São Paulo tem muitas coisas que podem acontecer nos próximos dias. Fiquem ligados no Grama Baixa. Mas agora vamos falar do time que o São Paulo ainda vai enfrentar mais uma vez esse ano e ainda está invicto. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians que o Mauro não se cansa de falar. Tá dando só alegrias pra ele. Apesar que nesse final de semana foi alegria, mas foi sofrido. Vai, Mauro, vai, fala sério. Assim, acho que realmente o segundo tempo foi sofrido porque o time cansou. Teve uma hora que não aguentou. Se você for ver o primeiro tempo, acho que foram 12 chutes. O goleiro pegou aquela sequência de 3 bolas ali que ia pro gol e compararam ele ao Rodolfo Rodrigues. Achei super engraçado, porque ninguém falou a verdade, que as bolas foram tudo nele. Então, um goleiro que tem um pouco mais de elasticidade consegue pegar aquelas bolas ali. Então não achei nada demais as defesas dele. Você não acha que o Vladimir fez o nome dele em cima do Corinthians? Eu acho que por ele ter feito aquelas defesas contra o Corinthians, é lógico que deu uma... Mas a cabeçada do Guerreiro foi uma defesaça, hein, meu? Foi. Não foi em cima dele não, cara. Ele voltou... Mas teve... Eu achei que ele deu uma de Felipe lá, sabe? O Felipe que jogou no Flamengo, no Corinthians, que a bola tava vindo na direção dele, ele dava 2 passos pro lado e se jogava na bola. Eu não achei tudo isso... Assim, foi bonito de ver, mas não... Eu achei que foi muito nele. Se fosse mais pro canto, eu entrava. Não, vamos tomar cuidado pra não criar mais um ídolo sem necessidade. Vai criar um Dedé aí que é chamado de mito lá, que nunca ganha nada. Vamos com calma. Esse Vladimir tanto que ele nunca pegou titular no Santos ainda. Não, vamos com calma. O Gordinho Aranha era titular dele. E o Gordinho Aranha sempre foi banco, tudo que passou. Bem, mas assim, o Corinthians tá... Assim, eu tenho que tomar cuidado, e acho que o Tite tem que tomar cuidado também, para não se empolgar demais. Eu vi a entrevista que ele deu no Globo Esporte, em que ele abriu todo o treino tático dele, em que ele deixa 2 na entrada da área, que ele faz triangulação na direita, ele mostrou como é o treino, ele abriu muita tática ali. Eu acho que ele se empolgou um pouco, ele quis dar uma matéria exclusiva e ninguém é trouxa. Então assim, ele veio com essa inovação de que ele fala que é 4-1-4-1, mas ele tem que tomar cuidado, porque uma hora as pessoas vão pegar. Então eu achei que foi muito oba-oba. Mas é assim, hoje é o time do momento, é o time que não perdeu ainda, é líder no Paulista geral, ele só tá 4 gols atrás do time do Boca, que tá com um grupo da Libertadores ridículo. No nosso grupo tem o São Paulo e o São Lourenço, que são campeões da Libertadores. É bem mais difícil ganhar do São Paulo e do São Lourenço do que ganhar do Zamora. Então assim, é o time do momento, tá arrebentando. Vai falar o que do Corinthians? Você tiraria o Felipe, colocaria o Edu Dracena, sei lá, não tem o que falar. O time reserva ganha no Paulista, o time titular ganha na Libertadores, tá arrebentando. É que o time tá com confiança, meu. Qualquer passo eles acertam. Qualquer coisa, aquele Wagner, tudo ele acerta, mano. Eu gosto dele, sempre gostei. Mas realmente não tem muito o que falar do Corinthians, né? O Sheik não devia ter sido expulso por causa do pisão no Renato, não? Deveria. Deveria. Foi aos 47, né? Não, foi no final. Ele ia fazer que estrago. Ele ia perder o jogo com 15 de Piracicaba na quarta. Não, e ainda deu uma declaração infeliz, ameaçando. O Sheik tem que tomar cuidado, porque ele acabou de ser rebaixado com o Botafogo, né? Não, ele foi tirado bem antes. Eu acho ele na verdade, o Botafogo caiu quando tirou ele, né? Eu acho ele um baita jogador, mas fez parte do grupo Botafogo rebaixado, que não ia salvar também. Ele é monstro. Ele é monstro. Porcaria, assim. Quem porcaria? O Botafogo. Ah, tá. Eu gosto do Sheik. O Sheik é campeão, multicampeão. Mas assim, deu uma declaração infeliz, né? Muito infeliz. Eu não sei por que ele falou aquilo pro Renato, principalmente. Eu acho que ele tava... Não sei se ele tava se referindo ao Renato ou ao Giovani. O Giovani deu de querer aprontar, mas também o Elias deu rolinho também, ninguém do Santos saiu batendo. Eu não entendi. Falando
clássico, né? Você citou o Giovânio, o Ralf também teve reclamações contra o Giovânio no final da partida, né? Eu não sei se o Ralf tem a ver com aquele 5x1 que o Corinthians tomou na Vila lá, que o Giovânio entortou ele uma hora. Não sei se o Giovânio provocou, mas... O Giovânio tinha que ter sido titular ontem, hein? Esse moleque joga bem, viu? Porque ele colocou fogo no jogo, hein? É verdade. Colocaram Elano titular, Elano é jogador. Tá louco. E o Robinho segue sem perder pro Corinthians, hein? Engane, amigo, que o Robinho perdeu pro Corinthians ano passado. Não, ele saiu antes de levar o gol. Então o Sheik, por favor, né? Não, ele perdeu. Ué, tá de brincadeira comigo. E o Sheik não foi rebaixado? Não. Não, ele saiu antes. Ele assistiu de camarote lá o gol do Gil na Vila. Isso sim. O Robinho também. E o Sheik não foi rebaixado? Ele saiu antes. Do Robinho, eu gosto do Robinho, né? Mas eu tenho um comentário a fazer do Robinho. Eu nunca vi 8 pedaladas durar tanto tempo, viu? Nossa, mãe. Você não acha que ele... Vamos falar do Santos, então. Vamos já que já estamos falando do Robinho. Vai chover molhado falar do Corinthians, né? O time do momento, o time que tá ganhando tudo. Tem que falar de salário atrasado. Exatamente. O Sheik falou que ainda tá fechado com a diretoria, mas até quando isso vai durar? Eu acho que tem um acordo ali, Gabriel. Pelo que eu tô lendo nas notícias, eu não conheço muito os bastidores, né? Não tenho acesso. Então eu leio o Globo Esporte, eu leio o All Sport, leio muito o Cosme Rimoli. Assim, me parece que eles estão fazendo um empréstimo bancário para quitar salários, aí em torno de 20 milhões. Nisso aí já vai o pacote do Guerreiro. E também que o name rights tá para sair mesmo. Tá muito perto. Mesmo. Tipo, mesmo. É mesmo. Não, é verdade. Isso é mesmo. Tá gravando. Vai chamar Mauro Loureiro Sports Arena. E a fonte da notícia é o André Sanches, né? Então a gente acredita. O Andrés que é o melhor presidente que nós já tivemos, né? Ele ainda é o presidente. Né? Esse negócio de salário aí, hein, meu? É brincadeira, meu. Realmente vai fazer uma falta danada pro jogador se ele ficar um mês sem receber, né? Mas não é um mês, né, Adriano? Não é um mês. Não, agora o Pato tá 7. Agora, como que você renova pra um cara dando 7 milhões de luva, sendo que você tá com o salário do mesmo cara atrasado? Então, é isso que eu tô falando, Rafael. O que tá pra acontecer é quitar todo mundo e renovar ele. Porque ele falou que ele só renova quando pagarem tudo que devem. Mas a dívida que o clube já admitiu no começo do ano ultrapassa 300 milhões de reais. Não, nessa semana vai piorar. A dívida mesmo são 20 milhões que ele não está pagando. A dívida de 300 milhões está tudo financiado. Então a dívida é de 1 bilhão que tem que pagar o estádio. Nessa semana já um supervisor de futebol do Corinthians, FIFA, né? Tem muito time aí que não sabe que é um padrão FIFA, mas não é fácil. Nessa semana um supervisor de futebol do Corinthians, que já estava há 7 anos, ele deixou o clube e foi mandado embora, pelo que parece, e a justificativa foi redução de gastos. E a tendência é que mandaram o cara embora e não vou contratar ninguém. Não, e é curioso, né? Porque o Corinthians tinha um escritório lá em Portugal e fechou o escritório que disse que custava 14 mil euros por mês, com motivo de redução de custo. 14 mil euros por mês. Nossa senhora. Não paga o salário do Malcolm, né? Não paga o salário, sei lá, não deve pagar o salário do menino da base, do Corinthians, que tá jogando no titular. Pois é. Então, Mas é isso, pra falar do Corinthians tem que falar de salário. E salário, eu acho que só o Palmeiras não tá devendo hoje no Brasil. Que eu me lembro aí, até o senhor Fernando Michelucci disse que eu falei que o Paulo Nobre era o melhor presidente que o Palmeiras já tinha tido ano passado. E aí tiraram sarro de mim. E aí eu quero ver hoje alguém falar que o contrário aí. O cara salvou o Palmeiras, né? Vamos falar um pouquinho do Santos que vocês estavam falando. E já então a gente fala deste Palmeiras que está sendo salvo. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano.
Então, como é que o Mauro tava falando? Eu nunca vi 8 pedaladas durarem tanto tempo. Você não acha que o Robinho brilha no time do Santos, é isso? Não, eu gosto do Robinho. Só que assim, é que nem o Dedé no Vasco, que era mito. O Robinho, aquelas 8 pedaladas, colocaram ele no Real Madrid, jogar ao lado de Zidane, Ronaldo Fenômeno, o Beckham, Roberto Carlos, é bem menos que isso. O Robinho é um jogador bom, mas é pro nível do Santos mesmo. Ele não é nenhum craque, o Milan não tá sentindo falta dele. O Real Madrid nunca chorou de amores pelo Robinho. Tipo, ele não sai o ídolo desses times, né? O Manchester City. Ninguém levanta uma bandeira com o rosto do Robinho no meio do jogo, né? Exatamente, ninguém lembra. Então é isso que eu acho. Assim, as 8 pedaladas colocaram ele no status que ele não tem. Ele pedala, o Giovano pedala tanto quanto ele. E o Giovano não tá sendo cogitado no Real Madrid, Barcelona, nada disso. Então, assim, eu gosto do Robinho, é bom jogador, mas eu vou repetir, não é um mito como o Dedé falam que é um mito, não é o Dagoberto que é o eterno agora vai. Entende? A mídia tem mania de criar jogadores. Eu acho que o Robinho faz parte dessa mídia aí que tenta vender notícia no dia seguinte. Entendeu? Eu gosto dele, mas não é nenhum craque. No Corinthians ele não pega banco. Entendeu? Não, assim, ele não é titular do Corinthians. E na verdade, falando do Santos, disse que eles estavam querendo contratar o Robinho sem custo. E parece ser essa a última solução, né? É porque deve salários, mesmo o Oswaldo ainda está sem receber desde quando foi demitido do Santos. É uma brincadeira. A Oswaldo está sem receber desde quando foi demitido do Santos? Oswaldo, fala aí. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Eu reafirmo que na imprensa tem muita gente séria, mas a minoria é fanfarrona e brincalhona. Poucos falam a verdade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe porque eu treino Palmeiras. Mas o Santos me deve sim. No seu time do Palmeiras, o Robinho do Santos, o original, pegaria banco, assim como o Mauro disse que pegaria no Corinthians? Pegaria, mas se der cadeta no Marquinhos, pode ser titular. O Santos, ele tá se ajeitando, vai passar para a próxima fase do Paulista como segundo colocado. É favorito para, mais uma vez, fazer a final? O que você acha, Alexandre? Olha, na verdade, antes do Alexandre falar, por favor, não me façam mais esse tipo de pergunta. Direcione a ele, por favor. A última vez que eu exaltei o Santos, eu fui taxado de derrotado, porque eu dei um discurso de derrotado e agora eu virei motivo de chacota só por causa do Gabriel. Então, por favor, não me coloque na fogueira, Alexandre. Por favor. Olha, eu acho que o Santos não pegou adversário, tirando os clássicos. O Santos não pegou um time sequer que ser decente. Me desculpem, mas o Santos não é parâmetro para dizer se é favorito ou não. Aliás, esse Campeonato Paulista não dá para dizer o Corinthians vai ser campeão, o Palmeiras vai ser campeão, o São Paulo, o Santos. Um dos 4 vai ser. Isso vocês não têm a menor dúvida. Mas eu não vou me arriscar a dizer que o Santos é favorito nem nada, porque o Santos teve um clássico dificílimo contra o Corinthians. Seu goleiro fechou o gol também, porque o Corinthians tentou e o Santos teve uma excelente atuação no gol. Contra o São Paulo foi um jogo mortíssimo. O Santos no ritmo do São Paulo? No ritmo do São Paulo, exatamente. Contra o Palmeiras o Santos jogou muito bem. Contra o Palmeiras o Santos fez uma excelente partida. Então é pouco parâmetro para falar que o Santos é favorito para ganhar. Porque no mata-mata tudo pode acontecer, né?
O Santos deve pegar provavelmente o glorioso 15 de Piracicaba. Nossa. Na próxima fase do Campeonato Paulista. E mas dos 4 grandes ainda, né? Sim, mas mesmo perdendo, se o Penapolense não ganhar o jogo dele, ainda vai ser o 15. Mas é aquele negócio, ou é o 15 Piracicaba ou o Penapolense. Em qualquer um desses dois casos, o Santos tem o confronto, na teoria, mais fácil dessa próxima fase. Olha, posso fazer um comentário? Diga. Boa noite a todos, entende? Boa noite, Rei. O Santos, eu já fiz mais de 1000 gols, vocês sabem disso, entende? Então, eu já fiz muitos gols em cima do 15 de Piracicaba, entende? E eu já meti muita sacolada no 15, então tenho certeza que o Santos vai dar uma sacolada no 15, entende? Isso, com certeza, é uma unanimidade. E quem não sabe, 15 romano é XV, entende? ABC, toda criança tem que ler e escrever. E outra... Vamos então falar do técnico que já se pronunciou hoje. Vamos falar do glorioso Palmeiras, que também já está classificado para a próxima fase do Paulista. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do... O alviverde tem sido imponente, Rafael? Olha, se você... É aquela história, né? A gente tá falando do Paulista, né? O Palmeiras ainda tá muito instável, montando o time. Tem jogador para estrear ainda, pra vocês terem uma ideia. O Valdívia acabou de estrear no Sábado de Aleluia. No Sábado de Aleluia. O Sábado ganhou o seu nome mais forte agora pela estreia do Valdívia. Isso é incrível. Mas o Palmeiras ainda não tem uma identidade, né? A gente não sabe qual que é o Palmeiras, se é aquele que ganhou do São Paulo, se o que perdeu do Red Bull. Mas é coisa de time que está sendo montado, né? Tá saindo de um lamaçal para um terreno mais fértil, né? Então, a gente tem que ter paciência, não acho que vai ganhar esse Paulista, mas eu acho que até o final do ano aí deve montar um time e ganhar uma identidade mais definida. Agora uma pergunta para os São Paulinos e depois para os palmeirenses. Devido à atual fase de Paulo Henrique Ganso, valeria uma troca pau a pau Ganso-Valdívia? O que você acha, Fernando? Nunca. O que é isso? O Valdívia é um enganador. Aliás, e ainda é ídolo, né? Porque tem muito palmeirense que eu conheço, não sei se aí o Alexandre e o Rafael concordam, mas tem palmeirenses que ainda gostam do cara. E o cara é um chinelinho de primeira, então essa troca, por mais que o Ganso viva uma fase ruim, e lembrando que ano passado, do lado do Kaká, ele chegou a fazer boas partidas, até em alguns jogos foi decisivos, como aquele, por exemplo, do São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, jogou muito. Mas não tem nem comparação, é impossível, Gabriel, essa troca aí não existe. E aí, eu afirmo que o Valdívia, em forma, jogando, é dos melhores meia armadores do Brasil. Ô Gabriel, eu vou falar de novo, eu não sei o que a gente tá falando do Valdívia, meu. O cara da Ibope, Valdívia. O cara tá quantos anos do Palmeiras? Valdívia, fala pra mim, você da Ibope. O cara nunca o Robinho é banco no Corinthians, e o Valdívia não pega banco. É o da Ibope só no Twitter. O Valdívia ele tá aí sempre nas notícias, é um jogador que, como o Fernando falou, é ídolo do time ainda, apesar da sua inconstância, das suas declarações ríspidas em relação à diretoria, ao clube. É um cara que o palmeirense ainda gosta dele. Valdívia, e você gosta do Palmeiras ainda? Gosto do Palmeiras e não gosto do Fernando. Por que isso? Mais um, é só mais um falando mal de você. Enganador o caramba. Ô Valdívia, o Fernando jogando comigo de sábado lá no Tucuruvi e vai dobrar os gols dele. Ô Valdívia, por que você só joga na seleção e não joga no Palmeiras?
Porque eu sou chileno. Tá bem pra seleção. Eu sou chileno e não palmeirense. Se liga, pô. O Valdívia é uma brincadeira de mau gosto da imprensa. Eu concordo aí com quem falou, acho que foi o Rafael, o próprio Mauro, que hoje qualquer jogador é craque. O Valdívia aí, alguns anos atrás, ele não seria banco em nenhum time, nem os times do interior. Você pega aquele Guarani que foi campeão brasileiro, alguns times aí mais modestos, o próprio Curitiba. Você pega hoje, por exemplo, um Alex com quase 40 anos, joga muito mais bola que o Valdívia. O Valdívia é um enganador. Eu não seria banco em nenhum lugar, por quê? Porque eu sou titular. Você sabe que eu concordo com o que o Fernando falou. De fato, a gente tá carente de ídolo, né? A gente, assim, é novamente uma tentativa da imprensa de fazer do Dudu um ídolo, né? Marcou 2 gols, cara. Peraí, né? Falta 2 gols. Falta a bola pra ele, nossa. Assim, eu acho que qualquer jogador que faz um jogo bom e se dá um pouquinho melhor com a imprensa já eleva lá pra cima. Assim, eu acho que a gente tem que ir mais devagar com esses caras. O Dudu tem as grandes oscilações, né? Agora, assim, se você for falar do Palmeiras, acho que tem que falar do momento financeiro, né? Novamente, 29 mil pessoas num jogo contra o Mojimirim, 2.200.000 reais de renda, a maior renda do Campeonato Paulista. Inclusive, se somar os outros 3 grandes, ainda não chega na renda do Palmeiras. Sim, acho que financeiramente é um bom momento, tem tudo para se reerguer, né? A base está sendo armada, né, para se reerguer. Oswaldo, você vai levar o Palmeiras a se reerguer e realmente ser grande, como disse o Zé Roberto? É isso que você vai fazer? Desculpa, o ar tá muito seco, mas eu vou levar o Palmeiras pro lugar onde deveria estar. Na verdade, eu acredito que o Valdívia vai fazer a grande diferença. E vou colocar o Palmeiras no eixo. Principalmente porque eu tenho agora o Marquinhos no meio de campo. E assim, eu quero dizer que quando o Gabriel entrar em campo, ele vai fazer uma grande diferença e vai trazer resultado pro Palmeiras. Lembrando que nesse Palmeiras ainda falta a estreia do Cleiton Xavier, né? Que eu tô ansioso pra ver. Cleiton Xavier é um baita de um reforço pro Palmeiras. Ô, Gabriel. Diga. Eu acho ainda o Palmeiras time do meio do ano pra frente, viu? Consolida próximo ano. Ainda esse ano vai demorar pra engrenar, porque... Assim, eu sendo sincero, de 20 reforços, eu tô falando por alto, eu acho que 5 se aproveitam, o resto é para compor elenco e olha lá. Então, ainda vai formar uma base, vai ter um padrão de jogo, pegou o São Paulo embaixo, deu um chocolate no São Paulo, mas eu acho que ainda falta bater num Cruzeiro, num Atlético Mineiro, num Corinthians, num Inter. Eu acho que ainda vai passar, não é o momento ainda, porque se for ver o Paulista do ano passado, o Gilson Kleina foi bem, acho, com o Palmeiras no começo. Então, e falando em próximos jogos, Gilson Kleina, diga, você ia falar alguma coisa? Surgiu aqui, é isso? Gilson Kleina, você ainda tão sumido no futebol. Boa noite a todos. Pelo menos esse nome não foi cogitado no São Paulo. Não. Eu estou querendo tirar umas férias, né? Um ano sabático. Acho que vão seguir a linha do Tite para ver se eu aprendo a treinar. Vou andar com Guardiola, com José Mourinho, quem sabe eu consigo trazer algum resultado aí. Não só ganhar a Série B. Mas Gilson Kleina é hoje técnico do Avaí, acredite ou não. Vai voltar e vai treinar na Série A de novo. Vamos
fazer agora uma breve rodada de palpites. Eu quero só ganha, perde e empata. Vamos começar com o jogo do Palmeiras. Essa semana joga amanhã contra o Ituano fora de casa. Alexandre, ganha, perde e empata. Ganha. Adriano. Ganha. Rafael. Ganha. Maurinho. Perde. Opa! O Ituano deu chocolate no Joinville, hein? É time da Série A, hein? Querido 3 a 0. candidato Mauro, caro candidato Mauro, você não passa de um fanfarrão. Que comentário mais sem base alguma. Bem, você Fernando. parece a candidata Dilma. Fernando, ganha, perde ou empata Palmeiras ou Ituano? Em relação ao Palmeiras, claro. Perde e o Valdívia se lesiona. Isso aí. Que não é novidade alguma. Quando eu falei que ia ser 3 a 0 pro Palmeiras contra o São Paulo, ninguém acreditou. Eu tô falando, perde pro Ituano amanhã. Não, se você parar pra pensar, o Palmeiras, metade do time levou o terceiro amarelo, né? É isso que eu tô falando. Já pensando nas quartas, né? Mas o Ituano é porcaria, né? É o atual campeão paulista. Hein? Alô, É, galera, concordo. você que ouve, você que me ouve aqui na rádio, no podcast. Você tá ouvindo o Rafael falar que o Ituano é porcaria. O Ituano foi campeão paulista, atual campeão paulista, Rafael. E o Santos? Vai jogar contra o Rio Claro em casa. Ganha, perde ou empata? Adriano. Tapeca. Rafael. São Paulo e Portuguesa? Não. Santos e Rio Claro, Santos em casa. Ah, não. Santos goleada. Mauro. Ganha fácil. Alexandre. 7. Aliás, não pode falar placar, né? Goleia. Não. Goleia. Fernando. Empata. Empata? O Fernando vestiu a camisa do contra mesmo. O Fernando Lopes falou que o Corinthians ia se classificar na Libertadores. Ainda há uma chance, né? Vários. A matemática está ao nosso lado. São Paulo e Portuguesa. Fernando. Eu acho que o São Paulo perde esse jogo, Gabriel. Nossa, nem brinca. Rafael. O São Paulo perde porque a Lusa tá desesperada. Se não ganhar, cai pra Série B. Então, a Portuguesa ganha. Nossa, mas o jogo é no Morumbi, pessoal. Não faz isso comigo. Nossa, São Paulo desde 2007 o Corinthians sabe como é jogar no Morumbi. Alexandre, São Paulo e Portuguesa. Eu acho que São Paulo ganha. Adriano. 1-1. Empate. São Paulo estão pessimistas, hein? Não, São Paulo ganha. Depois de ontem? São Paulo ganha. Mas ô Gabriel, é bom essa derrota pra provar que o Muricy só não era o problema. Exatamente. Por isso que, apesar de meu time nunca querer ver ele perder, eu acho que perde o próximo pra tirar o estigma de um São Paulino de verdade. E o cara não pode ser crucificado. Olha, É verdade. vendo desse ponto de vista, bem ruim. eu não ia nem falar o meu palpite, mas um 1-1 acho que tá de bom tamanho pra isso. Não precisa perder, né, Exatamente. pessoal? 15 de Piracicaba, crá contra o Corinthians. Corinthians fora de casa. Mauro. Ganha, perde, empata. Ganha. Fernando. 4-1, 15. Nossa, Rafael. Olha, eu vou ser obrigado a ir no 15, porque o 15 tá desesperado para conseguir a vaga. E ganhou do Corinthians de Campinas, então eu vou apostar no 15. Não, é bem simples. O São Paulo com 1 a mais no Morumbi não ganha, o 15 vai ganhar. Então tá bom. Lembrando que o Corinthians vai com o time reserva, né? E é o líder do Paulista, né? Alexandre, 15 e Corinthians. Corinthians ganha, perde, empata. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Vai dar empate. Adriano. Casa cheia em Piracicaba, Piracicaba ganha. Corinthians vai dar de presente pro 15 a classificação. É isso que a gente vai ver. E pra você que quer ficar ligado no Grama Baixa, siga a gente no Twitter, @Grama Baixa. Procura a nossa fanpage no Facebook, pode procurar lá Grama Baixa. E se você achou que qualquer um desses malucos falou alguma besteira muito grande, pode ir lá no Twitter deles, vai estar lá no post, vai falar. E agora, pra você que sempre espera esse momento, nós vamos ter
um gol narrado pelo glorioso José Silvério. Grande Gabriel, maior radialista podcast do Brasil. Programa Grama Baixa. Tá lindo de ouvir. E o lance de hoje aqui nós vamos ouvir o José Silvério, o maior narrador do rádio brasileiro. O jogo foi Santos e Flamengo 5-4. Que jogo emocionante. O Flamengo de Zico, de Cláudio Adão e outros craques fez 5-4 no Santos. Mas nós vamos falar do gol do Neymar. Um menino da Vila fez um golaço de placa que foi lindamente narrado por José Silvério, o maior narrador do rádio brasileiro. Vai, José Silvério! Ataque pela Belmiro. O Santos vai ganhando de 2-0. O Léo recebe essa bola, toca pra Neymar. Neymar chegou, carregou, tocou. Veio o Felipe, bateu, é gol! Gol do Santos! Neymar, camisa 11 do Peixe. Aqui na Vila Belmiro, aos 25 minutos do tempo primeiro. Santos 3. Ai, que golaço, Neymar. É o novo campeão, glorioso alvinegro praiano.